vamos conversar com a professora Sueli Araújo. Ela é professora da UNB, Universidade de Brasília, e também do IDP, e ainda especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, também ex-presidente do IBAMA. Com a professora Sueli, nós vamos falar a respeito de dois temas importantes, que são os descaminhos da política ambiental no Brasil e o que é que ainda pode ser feito para tentar recuperar o tempo perdido. Entre alguns projetos, vamos falar sobre o projeto coordenado pela professora, que é o projeto Brasil 2045, né, que fala sobre a questão de controle de emissões de gases de efeito estufa. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Espaço Cidadão. Dou boas-vindas à professora Sueli. Seja bem-vinda, professora, ao nosso programa. É uma honra estar aqui com vocês, Robson. Prazer tê-la conosco, professora. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que a professora Sueli, né, como membro desse tão importante Observatório do Clima, né, que observa áreas distintas, né, que compõem todo esse setor importante, que fale um pouquinho sobre a visão que você tem do atual momento que o Brasil tem vivido, né, e ainda, né, que impactos isso tem gerado para quem nos olha de fora do país. Bom, vamos lá. O governo Bolsonaro, ele tem implementado, na verdade, um processo de desmantelamento. O termo que nós usamos em gestão de políticas públicas é policy dismantling. Eles veem a política ambiental como uma barreira. A política ambiental tem componentes fortes regulatórios em qualquer país do mundo, né? Se trabalha também com instrumentos econômicos, mas muitos recursos para beneficiar o setor privado ou mesmo comunidades, é difícil o Ministério do Meio Ambiente ou o órgão equivalente em outros países possuírem. Então, você vem com uma política marcadamente regulatória e é tudo o que esse governo não acredita, né? Então, eles procuram afastar, na verdade, as regras ambientais. E isso tem causado problemas muito graves mesmo. Isso é acumulado com uma visão de negacionismo no plano científico, né? Questionamento do próprio aquecimento global ou também da perda de biodiversidade. Então, você tem um grupo de atores que estão no poder, que são marcados por essa visão negacionista, eles são marcados também por uma visão de crescimento econômico à moda antiga, arcaica, dos anos 50, 60 do século passado, que divide crescimento econômico da proteção ambiental. É como se uma coisa não pudesse coexistir com a outra, né? Então, é um combo, Robson. Então, é negacionismo científico, visão equivocada do que é crescimento econômico e incômodo com as regras da política ambiental. Isso não pode dar certo, né? Não pode dar certo. O que nós vimos nesses quase 4 anos é um desmonte do que vinha sendo construído aos poucos desde pelo menos 1981. Nossas regras ambientais são antigas, nós achamos regras ambientais até nas ordenações do reino. Eu sei que o Robson gosta de história, dá para achar lá nas ordenações. Temos leis importantes da década de 30, da década de 60, mas a partir de uma lei de 1981, que foi institucionalizada a Política Nacional do Meio Ambiente. Isso é finalzinho do regime militar, isso é uma lei escrita ainda pela tecnocracia, mas uma lei muito atualizada para a época. E então os principais conceitos, as principais medidas que se debatiam no começo da década de 80, elas constam da lei de 1981, e foi essa lei que instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, que criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e também que institucionalizou o licenciamento ambiental no país inteiro, que é uma das principais ferramentas da política ambiental, né? O licenciamento ambiental pega de uma fabriqueta numa região metropolitana de São Paulo, por exemplo, até um Belo Monte da vida, né? Quase todas as atividades econômicas do país se sujeitam ao licenciamento ambiental. Então, é uma lei importante. Se a gente considerar o processo de evolução a partir dessa lei de 1981, nós temos 4 décadas, 40 anos de construção.
com um ministro mais ambientalista do que o outro, um mais ligado a instrumentos de comando e controle, o outro mais ligado à perspectiva de instrumentos econômicos. Então, as cabeças não são as mesmas, mas nunca houve rompimento. Sempre houve uma construção paulatina, né? E esse governo, o governo Bolsonaro, entra rompendo. Eles tentaram acabar com o Ministério do Meio Ambiente, essa foi a primeira proposta ainda na época de transição. Queriam justificar que o tema meio ambiente estaria somente espalhado nos diferentes ministérios, mas não constituiria um ministério específico. Não conseguiram, a partir de uma reação enorme que teve no finalzinho de 2018, e resolveram acabar por dentro, Robson. E é isso que eles têm sido muito eficazes, infelizmente, nessa coisa de acabar por dentro. A Ou ministra seja, Carmen o Lúcia do meio ambiente Supremo... passa a ser atacado por dentro das instituições que deveriam Isso, cuidar, né, desse meio ambiente, né, como se viu isso. nas Então, é a atitudes do primeira próprio vez que ministro, nós... então, o ministro Ricardo Salles, né? Isso. Então, é a primeira vez que a gente tem um ministro do Meio Ambiente atacando o próprio ministério e atacando seus órgãos, né, essas suas autarquias, IBAMA, Instituto Chico Mendes. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro sobreviveu, acho que um pouco mais ileso dessa história, mas as duas principais autarquias, IBAMA e Instituto Chico Mendes, sendo atacadas o tempo todo pelo próprio ministro do Meio Ambiente e as secretarias do Ministério também. Se a gente pegar nesses quase 4 anos, eu gosto muito de acompanhar a execução orçamentária, eu faço isso há anos, é um hobby meio esquisito. E se nós pegarmos a execução orçamentária do Ministério do Meio Ambiente e Administração Direta, basicamente vai ter recursos na ação orçamentária 2000. O que é a ação orçamentária 2000? Pagar aluguel, pagar conta de luz, pagar cafezinho, pagar o segurança. O que significa Ou quando um seja, órgão está é o meio 95%? ambiente só vegetando, né, na verdade, não há investimento, né? Exatamente. Exatamente. Mais de 90%, 95% dos gastos do Ministério do Meio Ambiente, sem ser servidores, né, dos gastos discricionários, estão na ação orçamentária 2000. Inclusive, Então, quando você pensa no próprio Fundo Amazônia, né, que é mantido, inclusive, né, com recursos até de fora, de outros países, para que o Brasil cumpra sua cota de preservação ambiental, nossa, nem isso não foi utilizado, né? olha, o Fundo Amazônia, nós temos 3,4 bilhões em valores atualizados, parados, depositados no fundo desde janeiro de 2019. O Fundo Amazônia ele não é exatamente um fundo, ele é uma conta corrente no BNDES com o nome fantasia Fundo Amazônia, em que os doadores depositam, basicamente Noruega e Alemanha, depositam recursos no fundo. Esses recursos não estão abrangidos pelo orçamento, é uma conta separada. Nós temos, Ou então, seja, é só 3,4 utilizar, né? Só aplicar, pronto para ser utilizado. exatamente. Por que ele foi paralisado? Porque o governo desconstituiu a governança do fundo. O fundo tem 2 órgãos colegiados que foram pactuados com os doadores, que é o COFA, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, e o Comitê Técnico. E aí, naquele rolo inicial de acabar com os órgãos colegiados, esses órgãos entraram no meio da história e você não tem como usar esses recursos para novos projetos, porque você não tem, principalmente, o comitê orientador, e você está descumprindo o termo de doação, o pacto de doação. Só para ter uma ideia de quanto que esse dinheiro significa em meio ambiente, o discricionário do IBAMA todinho, aquilo que não é despesa obrigatória, que é ligado a pessoal, é um pouco mais de 300 milhões. Nós temos 3 bilhões parados no Fundo da Amazônia. Dez vezes mais. É muito dinheiro, gente. É um crime, e o governo vai lá fora pedir dinheiro quando tem recursos, e esse não é só o Fundo Amazônia que está paralisado, tem um recurso do Fundo Verde do Clima, ligado ao Acordo do Clima, de 96 milhões de dólares, que estão parados desde o início, março ou abril de 2019. Esse assim, é um dinheiro por desmatamento evitado no governo Dilma, foi negociado o projeto no governo Temer todinho e foi assinado no começo do governo Bolsonaro, 96 milhões de dólares para pagamento de serviços ambientais de pequenos proprietários rurais, população tradicional, né?
Até agora, eles estão fazendo pagamento de serviços ambientais para 6 famílias, 6, depois de quase 4 anos. Quer dizer, a opção é não fazer nada funcionar, a opção é paralisar a política ambiental. Isso é intencional, É isso é um projeto, intencional, né? é Pois um é, projeto. como é interessante perceber, né? Porque às vezes você pode destruir uma política pública, né? Ou atacar uma área de governo, né? Incrível, isso por dentro do próprio governo, ou desmantelando a política formalmente, né? Tentando aprovar outros tipos de leis que anulem as leis anteriores, ou mesmo quando você não consegue mexer na lei por inércia, ou seja, você não se mexer, né? E nunca se viu, acho que como reflexo disso, tantas queimadas na Amazônia, né? Me parece que a medida que deve ter dados sobre isso, a professora pode falar para a gente sobre isso, né? Que à medida que diminui a fiscalização, cresce assustadoramente o número de queimadas na Amazônia, da emissão de gases de efeito estufa, que prejudica a nossa atmosfera, né? Enfim, invasão de terra indígena, garimpo ilegal, tudo isso acontecendo nas barbas do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, da Justiça Brasileira, e não se percebe nenhum movimento mais contundente para tentar, pelo menos, conter esse tipo de situação, né? Bom, eles engavetaram, paralisaram um plano importante que vinha sendo implementado desde 2004. E foi implementado em diferentes governos, até o finalzinho do governo Temer, que chama PPCDAM, é o Plano de Ação para a Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal. Esse plano ele tem diversos eixos. Então, tem a fiscalização, monitoramento e controle, INPE, IBAMA, tem a parte de geração de produção sustentável, né, estímulo a atividades que geram produtos, geram renda de forma sustentável, tem eixo de regularização fundiária, e ele vinha sendo implementado com sucesso desde 2004. Entre 2004 e 2012, o PPCDAM foi a grande ferramenta para reduzir em 83% o desmatamento na Amazônia. Depois ele começa a subir um pouco o desmatamento, mas ele não dispara. Ele começa a subir por vários motivos. Reduzir o número de pessoal, o plano ele deixou de ter a característica tão interministerial pela qual ele foi concebido, então já vinha tendo uns problemas, mas quando eu estava no IBAMA, eu fiquei entre 2016 até o final de 2018. O desmatamento da Amazônia estava por volta, um pouco menos, de 7.000 quilômetros quadrados ano. Ano passado já estava mais de 13 mil, e esse ano a perspectiva é de aumentar. Os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro tiveram uma taxa anual de desmatamento 75% maior que a taxa anual da década anterior. Então, a curva do desmatamento da Amazônia ela está se verticalizando. Isso significa que o governo perdeu o controle. Perdeu o controle. Os alertas de desmatamento de 2022 estão indicando números muito elevados, tanto de desmatamento quanto de queimadas. Setembro bateu todos os recordes de queimadas na Amazônia, é muito impressionante, são números assustadores. Então, assim, na primeira semana de setembro, teve mais queimada do que todo mês de setembro do ano anterior. Então, os números estão de liberou geral, né, para o crime, essa questão. Os números de invasão de terras públicas também estão muito elevados, e os conflitos sociais, porque tudo isso gera muita violência, muito conflito social. Você tem Ataques partes aos povos indígenas, né? Os povos originários, exatamente, né? Assassinato assassinatos, literal, né? assassinatos de indígenas. É como se tivesse parte considerável da Amazônia como uma terra sem lei. É como se a gente tivesse que refundar o Estado com letra maiúscula. Nós devemos isso aos amazônidas, porque nós não podemos ter uma parte considerável do nosso território como uma terra de bandidos, na verdade. Hoje, os crimes ambientais têm associação com crimes pesados, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, né? Hoje o dinheiro do ilícito ele está todo interrelacionado, e a população de pequenas cidades na região amazônica fica à mercê de bandidos, né? Isso Isso é que ficou é bem incrível, claro. né?
Isso é que é Isso ficou incrível, bem professora. claro com o É, assassinato do Dom e do Bruno, né? Como está a região do sul do Amazonas, que era um estado que não tinha tantos problemas. Quer dizer, não que nós temos o famoso arco do desmatamento, que pega mais Pará, Mato Grosso e Rondônia, né? Mas o sul do estado do Amazonas ele já estava se tornando mais suscetível a crimes ambientais, mas agora explodiu. E agora ele está dominado por quadrilhas, né? Tem situações, por exemplo, na terra indígena Yanomami, tem mais de 20 mil garimpeiros, 20 mil, com a atuação do PCC na região. Então, assim, não dá para deixar dessa forma. O governo que entra, e eu estou assumindo como um pressuposto que haverá troca de governo, o governo que entra tem que agir com mão forte desde o início e para como assim para deixar claro, o Estado está voltando, nós temos governo, né? é. Porque muitas vezes os Uma coisa governos muito incrível, né? estaduais. Uma coisa muito incrível, interrompendo, professora, aqui, professora Sueli, é que não se trata nem de uma política desastrosa do Estado, que o Estado diga assim, avancem na Amazônia como empresas privadas, gerem impostos, emprego e renda, mesmo no caos. Mas nem disso se trata. É literalmente as rédeas soltas para o crime organizado, né, sem o Estado se beneficiar de nenhum centavo, mesmo do absurdo que está acontecendo, né? E a população só ficando cada vez mais pobre, Robson. Hoje a região amazônica tem números inaceitáveis, piores até do que da região Nordeste. Muitas vezes o IBAMA, por exemplo, vai fazer uma operação de fiscalização nessas minerações ilegais, nesses garimpos ilegais. O que ele acha lá embaixo é trabalho escravo, inclusive de indígenas. Então, esse tipo de empreendimento, ele não gera renda para a região, ele só gera conflito social e pobreza. Não são o pessoal da região, não são os amazônidas, eu estou usando o termo pegando toda a região amazônica, não é a população local que está sendo beneficiada, na verdade, ela está sendo explorada. E tem Não é esse outra, desenho que precisa, né? E tem outra coisa impressionante também, professora Sueli, que é o fato de que nessa situação toda, o próprio governo, como é negacionista em várias áreas, nega que isso está acontecendo e ainda diz que a culpa de quem está botando fogo na Amazônia, que ele não pode impedir, é que são pessoas que sobrevivem das pequenas queimadas e essas queimadas viram grandes queimadas, né? É essa informação que o presidente da República, Jair Bolsonaro, coloca para a população, né? Olha, tá longe de ser verdade que quem causa problemas ambientais são os pequenos. Vou pegar o garimpo, Robson. Cada uma daquelas PCs que a gente vê na TV que o IBAMA de vez em quando queima e que dá maior reação, Aquelas máquinas, né? as pás carregadeiras, né, as PCs, cada um daqueles equipamentos custa mais de R$ 500 mil. Tem equipamento que custa R$ 1 milhão. Não é a população local que está pagando, não é a população que está mantendo essas atividades criminosas, não é isso que ocorre. Então, assim, na verdade, são quadrilhas que e tá, mesmo se não pegar, se ficar só nos crimes ambientais, são quadrilhas, é a quadrilha da grilagem, que já entra desmatando, e o fogo entra como limpeza do terreno depois do desmate. Então, é um ciclo do mal, né? E hoje E a quadrilha do crime ambiental e da extração do ouro ilegal, e depois passa pela lavagem de dinheiro, né? E nesse ouro ilegal, ninguém vai recuperar o meio ambiente nunca. Eu costumo dizer que a cicatriz do garimpo é eterna. Quando eu sobrevoei muito a Amazônia em diferentes partes da minha vida, e quando você passa, às vezes, numa área que teve desmatamento ilegal e que você controlou, se você passar uma década depois, não é que esteja a floresta em pé, enorme, mas você vê recuperação ambiental. No garimpo, você passa 10 anos depois, é como se tivesse sido ontem. É muito assustador. E recuperar isso está contaminando as águas. Saiu há um tempo atrás a situação da contaminação por mercúrio da população da região de Santarém, é muito impressionante. É muito impressionante, porque eles fazem isso sem qualquer controle ambiental, sem responsabilidade. A mineração, ela precisa ter um licenciamento prévio rigoroso, porque a mineração sempre é bastante impactante. E nós precisamos de minério.
mas nós precisamos de um processo técnico de licenciamento ambiental. A maior parte dos licenciamentos nem é do IBAMA, no caso de mineração, vai ser estadual, mas nós precisamos de um processo bastante rigoroso. Não simplesmente ir cavando, tirando terra, explorando, acabando com os recursos hídricos, contaminando tudo. Quem que vai pagar por isso? Essa é a questão. Quem que vai pagar por essa recuperação? Porque o Estado brasileiro provavelmente não tem recursos E para quem isso. está se beneficiando disso, né? A gente precisa literalmente dar nomes aos bois, não é, professora Sueli? Com certeza, precisa ser muito rigoroso. E precisa fazer isso combinando com a perspectiva de gerar renda para a população local com a floresta em pé. Isso significa investimento em ciência e tecnologia local, né? Trabalhar com buscas de princípios ativos de fármacos, princípios ativos de cosmético, usar os produtos alimentícios da região, que são maravilhosos, qualquer um que viaja para o norte sabe disso. A gente conhece muito o açaí, mas como o açaí tem dezenas e dezenas de produtos que poderiam estar sendo exportados em larga escala, mas fazendo isso com sustentabilidade, com respeito ao modo de vida das populações locais, que sabem o valor de todos esses recursos, né? Então, na verdade, o que a região precisa é muito investimento, é um projeto de desenvolvimento regional em que o pressuposto seja a floresta em pé. Essa é a questão. E é possível realmente, né, em parceria com o próprio meio ambiente, né, sem agredi-lo, sem atacá-lo, né, você gerar emprego, gerar renda sustentável e de qualidade, né? Porque quando se pensa na produção de ciência e tecnologia ligado a esses ambientes na nossa própria natureza, né, o potencial é fenomenal, não é, professor? Imenso, e é preciso também chamar atenção que os problemas da região amazônica, eles afetam a todos, né? Afetam o Brasil, o continente, ao mundo, né? Os problemas ambientais de outros biomas nossos também, como Cerrado e os demais biomas. Mas a Amazônia tem uma influência gigante. A Amazônia é uma grande bomba d'água que joga umidade o tempo todo para a atmosfera. E essa umidade ela vem nos chamados rios voadores, e é essa umidade que garante a produção da nossa grande agropecuária no Centro-Sul. E essa grande, entre aspas, agropecuária, né, que é pop, ela já está sofrendo os efeitos desse fenômeno não estar ocorrendo na forma como deveria. Então, na verdade, secas no Centro-Sul tem a ver, sim, com a questão do desmatamento da Na Amazônia. Amazônia, né? Isso é Ora, se às influência vezes, por exemplo, a direta. gente está em São Paulo, né, vê que daqui, do nada, né, teoricamente do nada, chega uma grande fumaça. De onde vem essa É, fumaça? E comprova-se que foi uma fumaça que veio lá da Amazônia, né? Então, assim, e aí eu tenho curiosidade de saber, professora Sueli, será que tudo bem quando a gente trata de pessoas ignorantes em relação ao assunto, né? As pessoas acreditam em qualquer coisa e duvidam de tudo isso, pode duvidar de tudo que a gente está falando aqui e negar, como muitos fazem. Mas, pelo menos aqueles que estão por dentro do agro, né, oficial, né, essas pessoas têm essa consciência, essa mensagem chega, essas pessoas entendem realmente o que está acontecendo ou acham que não e vamos explorando e vamos passando a boiada que não vai acontecer nada? Oi, bom, Robson, tem parte dos produtores rurais que tem a consciência, né? Tem parte dos produtores rurais que trabalham com produção certificada para exportação, normalmente, mas a marca é de muita ilegalidade. Quem trabalha observando, em geral, os cuidados com a floresta são os pequenos, né? Com sistemas de agrofloresta, esses sabem da importância, né, dos recursos florestais, né? O que eu sinto é que a representação política do agro ela representa só uma parte, que é a parte ruim da história, porque quando nós vemos no Congresso Nacional o que eles defendem, a destruição da legislação, a flexibilização de regras que vem de muitas décadas, né? Áreas de preservação permanente, reserva legal, elas tinham outro nome, mas elas estão no Código de 1934, no Código Florestal, né? A reserva legal chamava quarto da propriedade rural. Você não podia desmatar mais de 25%, um quarto do seu imóvel. A
a área de preservação permanente ao longo dos rios chamava Floresta Protetora, mas elas estão lá numa lei de 1934. Quer dizer, e esse pessoal chega no Congresso Nacional em 2023 querendo derrubar tudo isso na prática, né? Querendo acabar com o licenciamento ambiental de qualquer coisa que tenha relação com o agronegócio, de qualquer coisa, inclusive estradas, equipamentos para escoamento da produção. Então, o posicionamento político dos representantes do agronegócio no Congresso Nacional é muito, muito assustador. É Atualmente preocupante. tá prestes a ser votada uma lei sobre agrotóxicos, que os ambientalistas chamam Lei do Veneno, que essa lei vai acabar simplesmente com tudo que você tem de cuidado. E olha que a legislação é de 89, e mesmo a legislação de 89, o Brasil não para de aprovar novos agrotóxicos, a gente não consegue controlar, mas o que eles querem botar no lugar é uma lei, por exemplo, que some com a proibição expressa de registros de produtos carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos, ou que causem distúrbios hormonais. Isso some. E aí a avaliação se vai causar câncer, como que você vai ficar doente com os resíduos do pesticida, essa avaliação vai ser a partir de uma análise de risco que ninguém sabe o que é, que É vai ficar a incrível. cargo essencialmente do Ministério da Agricultura. Eles enfraquecem o poder da Anvisa e do IBAMA. E eles querem votar isso agora, Robson, agora. Então, a representação política do agronegócio, ela tem uma visão muito imediatista, muito do lucro a qualquer preço, e olha a legislação ambiental como regras que não servem para nada. Então, dói, porque eu conheço produtores rurais grandes que cuidam e que fazem o que a legislação exige, né? Importantes. Né? Mas o que você passa? Passa uma mensagem para todo o setor de que o correto é desconsiderar a questão ambiental. A gente está precisando melhorar muito a representação do agronegócio no Congresso Nacional, é bem assustador. Muito bem. Professora Sueli Araújo, você como membro do Observatório do Clima, professora também na área de políticas públicas, professora da UNB e do IDP, e permanece estudando o tema já há muito tempo. Foi presidente do IBAMA também. Eu gostaria de saber, apesar de tudo que nós conversamos até agora, dá para ter esperança no futuro, considerando que vem aí um novo governo, né, que possa virar essa página negra em relação ao meio ambiente no Brasil? E eu faço essa pergunta junto de outra, que é o seguinte: se dá para ter esperança, digamos, a turma verde está organizada para na hora que houver uma mudança não partir do zero, tem algum rumo, sabe-se aonde quer ir, o que é que tem que se fazer, seja no clima, no meio ambiente de forma geral? Bom, Robson, tem que ter esperança, senão a gente para de ir para frente, né? Então, a gente para de lutar e a luta é necessária, né? Então, esperança tem que ter. O pressuposto que nós estamos assumindo é a troca de governo, porque com o governo Bolsonaro o projeto é de destruição, e aí vai ser o caos, não vai sobrar nada. Então, realmente, e aí, inclusive, o presidente estaria legitimado pelas urnas para esse projeto de destruição, de desmantelamento, né? Ele acabaria isso. Então, o pressuposto é que tem que ser um novo presidente. Vamos pegar o que está tendo de narrativa do candidato Lula, né? Para fazer uma análise do que foi o governo PT em meio ambiente e como que eles estão se apresentando agora. Pelo que está sendo exposto na campanha, há um aprendizado, assim, eu me lembro da ex-ministra Marina Silva falando de clima, mas não do ex-presidente Lula. E hoje o presidente botou esse tema como um tema que ele está Na sempre agenda, né? vocalizando, ele está na agenda, né? Está na agenda. Então, o presidente tem falado de clima, tem falado de controle do desmatamento e outros crimes ambientais. O PT foi o responsável pela instauração, a ministra Marina, né? Pela institucionalização do PP Sedan, que é o grande plano da Amazônia, e do PP Cerrado, que é seu equivalente no Cerrado. Então, assim, a gente vê
aprendizado. Eu me lembro do presidente Lula, do ex-presidente Lula, questionando, por exemplo, os órgãos ambientais, porque estavam demorando em uma licença ambiental de uma hidrelétrica e fazendo brincadeiras como assim, por causa do bagre, o que vocês estão me arrumando com o bagre que está no Rio, coisas do gênero. Hoje isso está longe de ser a narrativa do presidente, então há claramente, ainda bem, e eu fico bastante contente com isso, há um aprendizado bem caracterizado. Esperamos que isso vire avanços concretos. Não vai ser fácil, Robson, porque terá que ser um governo de coalizão, né? Você terá que fazer acertos com diferentes setores, inclusive com os ruralistas, com o setor financeiro, então, assim, com o pessoal da construção civil. Então, há uma série de acertos a serem feitos. A esperança é que nesses acertos a questão ambiental entre com mais força. Então, eu ouvi ontem o presidente Lula falando do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos fazer de novo Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida foi um programa com problemas ambientais, porque ele não conversava muito bem com os planos diretores dos municípios ou com áreas de proteção. Eu me lembro de alguns conjuntos que, assim que teve a chuva, tiveram problemas porque estavam construídos muito próximo ao rio, né? Então, assim, sim, vamos fazer o Minha Casa Minha Vida, mas nós não podemos repetir o erro do passado. Não é a Amazônia, mas é problema ambiental e que afeta diretamente aquelas milhares de pessoas que estão nesses empreendimentos, né? Então, há avanços importantes, eu acho que em termos de discurso, a vinda do apoio da ex-ministra Marina Silva ajuda nesse sentido, porque ela trouxe junto uma pauta, né? Que, em princípio, pelo menos em teoria, o candidato Lula assumiu, né? Então, assim, a expectativa... E aí eu pergunto, professor, lhe interrompendo, na verdade, existe já, por exemplo, projetos ou caminhos apontados, né, considerando a Sim. eleição do presidente Lula, por exemplo, com todos os compromissos que ele já assumiu, né? Eu sei que há o projeto Brasil 2045, que você é uma das responsáveis por esse projeto, eu queria lhe ouvir sobre Isso. isso, e se há outros também na área ambiental, ou seja, a turma está organizada para começar a trabalhar se a gente tiver Bom, essa Robson, virada no se teve poder? uma coisa que o presidente Bolsonaro conseguiu foi unir os ambientalistas, né? Nós estamos liderando no Observatório do Clima. O Observatório do Clima é uma rede de 78 organizações. As maiores de meio ambiente fazem parte do observatório, todas unidas pela preocupação bem ampla sobre a questão das mudanças climáticas e as soluções para isso, né? Então, tudo aquilo que nós estamos preparando em termos de uma estratégia que chama Brasil 2045, que você mencionou. Por que esse nome, né? A ideia é não só atuar no próximo governo, não só no começo do governo Lula, a ideia é uma estratégia de longo prazo, voltada à garantia de que o Brasil no ano de 2045, até o ano de 2045, atinja a condição de Brasil, de um país com status de carbono negativo. O que significa isso? Que sequestre mais carbono do que emita, que proteja mais o meio ambiente do que degrade. Provavelmente o Brasil, das grandes economias mundiais, é o único que consegue fazer isso com tamanha rapidez. Por quê? Bom, a gente tem uma característica bem clara nas nossas emissões: 46% das nossas emissões é mudança de uso da terra. Isso significa basicamente desmatamento, e a Amazônia pesa muito. Se nós conseguirmos controlar o desmatamento, e nós já conseguimos, em 2012 o índice foi menos de 5 mil quilômetros quadrados no ano, 4 mil e pouco. Então, a gente sabe o caminho, e foi com o PPCDAN, né? Que pode ter outro nome, tem que ser adaptado a 2023, mas foi com um plano abrangente, interministerial, intersetorial, né? Então, a gente sabe o caminho. Se a gente conseguir controlar o desmatamento da Amazônia e outros biomas, a gente já consegue lidar com quase metade das nossas emissões. Segundo ponto, 27% das nossas emissões são ligadas ao agronegócio. Muito metano da pecuária. Se você investir em agropecuária de baixo carbono, no plano ABC,
você consegue melhorar muito essa situação. E está na mão do governo. Dos vários zeros do Plano Safra, só 2% é Plano ABC, é agricultura de baixo carbono. O governo está passando dinheiro, ele pode botar os requisitos, ele tem o controle, ele tem o controle. Ou seja, o Então, governo dizer eu assim, financio o agronegócio, eu financio essa geração de emprego e renda, mas desde que seja sustentável, de que cuide e respeite o meio ambiente dentro das regras, né? se depender de mim, cem Não por é só cento dar o do dinheiro, Plano né? Safra é ABC. Eu não vejo por que não seja 2%. Isso é uma piada de mau gosto. É uma piada de mau gosto. E o governo vai lá fora, e os vários governos fazer a propaganda do Plano ABC, isso não significa nada no que ele está financiando, né? E nossa parte de energia, que é um calo na maior parte dos países, a gente tem uma situação favorável, a gente não depende do carvão mineral, a gente tem, historicamente, uma matriz mais equilibrada em termos de energias sustentáveis, né? E com E podemos potencial de avançar crescimento muito da mais. solar e também da eólica, É, né? você sabe bem, né, Robson, como é que está a eólica no Nordeste, o potencial que tem, né? Então, assim, pelas nossas características, provavelmente nós somos, das grandes economias, o único país que tem condições de chegar em 2045 com esse status. Aí nós estamos com uma série de propostas, o primeiro volume do 2045 foi publicado em maio, e nós trouxemos 74 propostas para o que a gente chama primeiro ciclo de governo, dos anos de 2023 e 2024, e 62 medidas para os primeiros 100 dias. Nós estamos agora detalhando essas medidas todas e pretendemos entregar para o governo eleito, na primeira semana, contribuições já com detalhamento de todas essas medidas. Então, tem coisas variadas, como a questão do retorno do Fundo Amazônia, do PPC-DAN, né? Desintrusão de áreas indígenas, a sugestão é uma grande operação de desintrusão em alguma área simbólica, como a TI Yanomami. Então, tem detalhamento, né, descarbonização do nosso quadro de geração de energia elétrica. A gente está caminhando para trás, a gente tem incentivado térmicas. O Brasil aprovou no final do ano passado uma lei absurda garantindo subsídios para a energia de carvão mineral gerado em Santa Catarina até 2040, ainda chamaram de transição energética justa. Então, precisa revogar essas coisas, precisa limpar as boiadas, né? Voltar, não é simplesmente voltar ao que era, porque aí seria o governo Temer, né? Voltar com o ajuste necessário para 2023. Então, eu pego o CONAMA não foi extinto pelo governo Bolsonaro, que foi criado por lei, mas eles implodiram o CONAMA, ele deixou de ter a importância que ele teve durante 40 anos, né? Quase 40 anos. Ele é da lei de 1981. E aí, precisa retomar o CONAMA, mas nós vamos retomar o CONAMA o que ele era em 2018? Provavelmente não, nós temos que pegar o CONAMA e botar ele atualizado para 2023. Então, essas revogações de boiada, elas não são tão simples, você gera buracos, você gera lacunas, né? Quando eu revogo um decreto do governo Bolsonaro, não falta valer o que estava antes, eu preciso retornar oficialmente, Reconstruir, né? reconstruir e atualizar. E Atualizar. atualizar. Então, não são medidas simples, não são medidas simples, mas a gente está unido assim na sociedade civil para conseguir propor coisas concretas, factíveis, que não sejam mero discurso. Não estamos na época de discurso, a gente está na época de propor exatamente o que precisa ser feito. Então, é plano da agricultura de baixo carbono? Como? Com que cronograma? Quem que vai estar sujeito, quais são as medidas para desembolso dos recursos, onde que isso vai estar, numa norma do Banco Central, numa norma do Ministério, todas essas discussões têm que ser feitas com a participação maior possível da sociedade. Isso nós temos que ajudar, na verdade, esse governo, porque ele tem que dar respostas rápidas, Robson, porque a situação está de caos. Se ele não E conseguir dar tentar respostas recuperar o tempo rápidas, perdido, né? isso. Então, é hora de muito trabalho, mas de parar de discursos que sejam muito abstratos. Nós temos que mostrar claramente o que pode ser feito. O Brasil tem
tem expertise em tudo isso, tem técnicos muito preparados, não só na sociedade civil, tem na academia, né? Tem no próprio governo. Eu tenho muito orgulho, por exemplo, dos técnicos do IBAMA, muito orgulho, tem gente muito preparada, é impressionante, né? Eu pessoalmente acho que se pudesse escolher, eu botaria um servidor na presidência do IBAMA, um servidor do IBAMA, Servidor de sabe? carreira, Essa seria a minha escolha, tanto no IBAMA quanto no Instituto Chico Mendes, porque os servidores têm muito valor, sabe? Muito sem valor. dúvida. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho é de ter obtido o respeito dos servidores quando eu atuei no IBAMA. Então, assim, todo esse conjunto de pessoas, a gente em políticas públicas chama de subsistema, né, Robson? Robson, Subsistema. na disciplina de processo decisório lá na UNB, a gente trabalhou muito os subsistemas de políticas públicas. Tudo isso as pessoas têm que estar unidas as organizações e as pessoas têm que estar unidas nesse projeto de reconstrução, na Sem verdade. dúvida. Esse é o desafio. É o desafio. Muito bem. Eu quero agradecer a participação da professora Sueli Araújo, professora da Universidade de Brasília e também do IDP, especialista e pesquisadora sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e também ex-presidente do IBAMA. Muito obrigado, professora, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. E eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Bom, Robson, só agradecer o convite e o convite para expor esses desafios, na verdade, para convidar as pessoas a procurarem conhecer essas propostas. As propostas do 2045 estão no site do Observatório do Clima, na aba Documentos. Existem outras organizações trabalhando com propostas, mas provavelmente o Observatório do Clima é a maior rede que tem colocado no papel essas questões específicas. Então, é importante, acho que todo mundo se aventurar a forma como nós estamos escrevendo é muito simples. Eu mesma tomei cuidado para não usar nenhuma palavra técnica, nem que parecesse que eu estava Não dando tem uma... ambientalês, não, está muito clara a linguagem. Não tem. As palavras são muito simples para que todos possam entender e convidar o pessoal não só a fazer uma boa escolha de presidente, mas uma escolha para os outros cargos, olhando pessoas, olhando candidatos que se preocupam com a questão ambiental. Perfeito. Muito obrigado, professor.